Amém. Quem aqui já se dedicou um pouco a entender a diferença entre o pentecostalismo e o pensamento reformado, sabe que há algumas diferenças, não é? Algumas diferenças doutrinárias que a gente procura não dar tanta ênfase, tanta importância, mas o que as pessoas mais notam são diferenças culturais. Por quê? Porque vocês já devem ter observado que os pentecostais têm uma ênfase maior nas emoções. Você não pode entrar no culto pentecostal sem se emocionar, ou você não pode sair dali sem ter se emocionado. Então, o culto vai girar em torno dessa experiência, de você ter as suas emoções tocadas. E o culto reformado costuma ser como? Igrejas presbiterianas Brasil afora aí. Costuma ser um culto muito mais voltado para a mente, muito mais racional, muito mais consistente do ponto de vista de uma construção de um pensamento e de lições, não é? A gente procura dar uma ênfase maior à mente, essa que é a verdade. Qual dessas duas formas de a gente lidar com Deus, com o culto a Ele, com a busca dEle, é a correta e qual é a errada? As duas formas são igualmente erradas se elas estão se atendo apenas a um desses extremos. Uma espiritualidade realmente bíblica, a espiritualidade de Jesus, dos apóstolos, é uma espiritualidade que vai unir unção e reflexão, que vai unir mente e coração. Mente e coração vão estar rendidos aos pés do Senhor. Como alguns pensadores disseram, não é? O que a gente tem que buscar é luz para a mente e fogo para o coração. Essas duas dimensões têm que estar presentes. Todo presbiteriano tem que ser um pouquinho pentecostal, e todo pentecostal tem que ser um pouquinho presbiteriano, e a gente precisa aprender um com o outro. A gente não deve ter essa ênfase exagerada em um ou outro. Mas o que acontece é que volta e meia a gente recebe pessoas, jovens até, que dizem assim, pô, eu estou me sentindo meio frio na fé, estou me sentindo meio distante. E a gente fica preocupado com isso. Há algumas pessoas que vêm cultuar a Deus e ficam assim, cultuando meio que sem muita motivação, parece que alguém obrigou eles a estar aqui. Não se esforçam para cantar, e quando cantam não se esforçam para cantar de coração. Fazem desse um exercício muitas vezes repetitivo, mecânico e puramente gestual, e muitas vezes o coração não está totalmente ali. E quando Jesus diz lá na carta, no Apocalipse, que ele preferia que a gente fosse frio ou quente do que a gente ser morno. Ele está dizendo assim, olha, eu prefiro que você não seja crente ou que você seja um crente fervoroso. Porque o morno é alguém que mas não está tão apaixonado assim. Já viu? Tem relacionamento que é assim. O cara ou a garota está meio assim, pô, não estou levando muita fé nesse relacionamento não. E vai empurrando com a barriga. E não define a coisa. E tem gente que se relaciona assim com Deus. Vai empurrando com a barriga. Ah, tá bom, tá gostoso. Lá todo sábado, todo domingo na igreja, minha célula é um pessoal legal, né? Mas eu estou meio frio na fé. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que esse é um sintoma muito sério e muito grave. A Bíblia alerta para a gente, falando que a gente tem que ser fervoroso de espírito. Paulo fala isso em Romanos 12, verso 11. Ele fala assim, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Zelo de quê? O zelo é aquilo que eu preciso fazer para cultivar um coração espiritualmente sadio. É aquilo que eu preciso fazer para manter a chama do Espírito acesa no meu coração. Zelo é aquilo que eu decido fazer. Isso é zelo. A gente sempre diz aqui, não é que santificação é um processo sinergístico. Salvação não, mas santificação é. Eu preciso ser zeloso, eu preciso buscar, eu preciso fazer a minha parte. E o que Paulo está falando nesse texto, do qual a gente pega emprestado o título da mensagem, sejam fervorosos de espírito. Não sirvam a Deus mais ou menos, mornos. Não. Sirvam a Deus de todo o coração, com todo entusiasmo. E o texto que a gente vai ler fala um pouco sobre isso. Fala um pouco sobre
desânimo que pode acometer aqueles que não estão sendo zelosos em manter a chama acesa. Não têm buscado fervor espiritual. Não têm se deixado afetar nas suas emoções. Ou seja, a gente precisa se deixar afetar emocionalmente. Uma pessoa que é totalmente fleumática, talvez alguns já estejam acostumados com aqueles 4 temperamentos, não é? Que é uma linha antiga de pensamento da psicologia, que já está um pouco ultrapassada, mas que voltou a aparecer aí nas redes sociais, não é? Fleumático, colérico, sanguíneo e melancólico. O fleumático é a pessoa que tem uma forma de lidar com as coisas muito racional, muito controlada. O colérico é o explosivo, né? O sanguíneo é o que sente muito, muita emoção. E aí algumas pessoas vão por esse caminho. Eu sou presbiteriano, eu sou mais fleumático, e lidam com a fé de forma muito racional. E o que a gente vai ver Jesus falando também, corroborando essa ideia que o apóstolo Paulo também traz de ser fervoroso, é que a gente não pode desanimar. A gente tem que lutar para o desânimo não se abater. A gente tem que lutar para a gente ter uma relação equilibrada, onde a emoção tem lugar, onde chorar tem lugar, onde se alegrar também tem lugar. Uma relação com Deus em que eu não fico apático diante daquilo que é pregado aqui. Eu não fico apático diante das letras lindas que a gente está cantando. Quando eu canto algumas canções, eu deixo meu coração ser tocado e tomado pelo conteúdo dessas letras, e elas me tocam as emoções naturalmente, porque eu não sou um ser puramente racional, eu sou um ser dotado de emoções e eu preciso equilibrar essas dimensões da minha vida. Então, esse texto aqui, Jesus vai trazer algumas lições, preocupado em a gente viver uma vida morna, e ele diz assim, Lucas 18, verso 1: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Já está declarado no primeiro versículo qual é o propósito da história que ele vai contar. As parábolas eram histórias contadas para extrair dessas histórias lições práticas para a nossa relação com Deus. E aqui Jesus está falando, gente, tem uma chave para vocês viverem uma vida fervorosa, para vocês não desanimarem, para vocês não ficarem esfriando na fé toda hora. E a chave é orar sempre. Já estou dando spoiler aqui das lições. Verso 2: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo, julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha molestar-me. Então o Senhor disse, ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, será que ainda encontrará fé sobre a terra? E aí, gente, essa é uma verdade que vai confrontar aqueles que talvez já tenham tido até uma experiência real com Deus, não é? 3 lições aqui, que vai ser preciso você ter nascido de novo e ter tido essa experiência genuína de conversão para você entender. A primeira é que o desejo de Deus é que a gente ore sempre. Esse é o ponto, a primeira lição. A gente orar sempre, porque a oração é o combustível da fé. A oração é o relacionamento com Deus em si. É impossível alguém falar assim, Jonatas, eu tenho relacionamento com Deus. Eu não oro muito, mas eu tenho relacionamento com Ele. Não, não é. Imagina você falar assim, eu tenho um relacionamento com a minha namorada, mas eu não converso com ela. Eu que sou casado, não é? Eu tenho um relacionamento com o Monique, pessoal, não é? Eu só não falo com ela, eu não tenho conversa, a gente não conversa quase nunca. Não existe isso. O diálogo, a conversa, um ouvir o outro, é o relacionamento encarnado ali e concretizado, né? E o que Jesus está falando é exatamente isso. A gente tem, segundo ele,
o dever de orar sempre. Orar sempre não tem que ser uma coisa assim, eu vou orar sempre que me der vontade. Não. Jesus está falando, vocês têm o dever de orar sempre, porque a única chance que vocês têm contra a incredulidade, contra o desânimo, contra uma fé fria, é essa arma poderosa da oração. Paulo, em Gálatas 5, a Bíblia chama de carne, e essa carne não para de agir, não para de trabalhar, de modo que a única chance que eu tenho de vencer essa batalha é se eu buscar alimentar o Espírito, e não existe alimentar o Espírito sem uma vida de oração, sem dedicação a esse relacionamento com Deus, em que eu falo com Ele em todo o tempo. Não existe estagnação espiritual. Alguns pensam assim, não, eu não tenho, mas na verdade eu estou meio estagnado espiritualmente, não é? Eu já usei essa figura aqui, vou usar de novo, se você já ouviu, me perdoa, mas aquela imagem de uma escada rolante descendo, sabe? Existe uma força que está te puxando para baixo, né? Se você quiser subir uma escada, a vida com Deus na terra, enquanto a gente é pecador, é como tentar subir uma escada rolante que está descendo. Por quê? Porque essa força puxando a gente para baixo é a nossa natureza pecaminosa que não para de agir. Então, como é que eu consigo subir essa escada? Como é que eu consigo ir na contramão dessa força? Eu preciso estar muito preparado, eu preciso treinar, eu preciso investir na minha relação com Deus de tal forma que eu vou ter força para subir numa velocidade maior do que essa força e superar ela, e não me deixar tragar, e não me deixar puxar para baixo. E é por isso que Paulo diz assim em Tessalonicenses, orem sem cessar, em tudo deem graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus para com vocês. Orem sem cessar é exatamente essa ideia de que a gente não pode orar só quando tem vontade, não, é orar em todo tempo, é viver em espírito de oração. Gente, eu sei que tudo que eu estou falando aqui é bem redundante, é bem simples e é bem óbvio. Só que quando a gente começa a perceber alguns sintomas de carnalidade no meio da igreja, e qualquer um de nós pode começar a agir na carne, não é? Alguns aqui assistiram semana passada a aula sobre criação, queda e redenção, cosmovisão bíblica, não é? E a gente falou sobre queda, pecado, faz a gente ser tendente a esse afastamento, a esse esfriamento, e o pecado vai entrando sorrateiramente. E daqui a pouco surge um caso de escândalo aqui, outro caso de escândalo ali, e a gente fica, como é que pode? Gente que está há tanto tempo no nosso meio, não está entendendo, como o autor de Hebreus fala, né, os princípios elementares da fé, quando já deviam ser mestres, considerando o tempo que decorreu desde que eles se converteram. Então, quando a gente começa a detectar isso, o que a gente está vendo é que o óbvio precisa ser pregado de novo. É que o dever de casa não está sendo feito no coração de alguns. E a gente precisa se voltar para Deus e falar, Senhor, eu reconheço que eu estou vivendo uma fé morna, que eu estou vivendo uma fé fria, isso é perigoso. Isso não é uma coisa opcional para mim. O Senhor não disse que tudo bem se você estiver morno. Não! Ele falou que você tem que decidir se você vai ser quente, se você vai andar com Ele, ou se você vai ser frio, distante dEle e fora do caminho dEle. Mas viver com aparência de conversão, aparência de piedade, frequência religiosa a uma igreja, sem buscar um relacionamento com Deus, é algo grave. Então Deus está falando, vocês têm que orar sem parar, esse é um dever, vocês devem orar
o tempo todo, sem cessar, para vocês não desanimarem. Isso pesa sobre vocês. A responsabilidade, irmãos, é minha e é sua, de ser zelosos com a nossa relação com Deus, né? O J.C. Ryle, que é um pensador reformado, comentando esse texto, ele diz o seguinte: o temor da morte, algumas ferroadas momentâneas na consciência ou alguns momentos de entusiasmo podem levar uma pessoa a começar a orar, mas perseverar em oração exige fé. Somos propensos a sentir cansaço e a aceitar a sugestão de Satanás. Não há qualquer proveito na oração. Então chega a hora em que precisamos recordar em detalhes as palavras da parábola. Precisamos lembrar que o nosso Senhor ensinou-nos expressamente a orar sempre e nunca esmorecer. Então, a aplicação desse ponto aqui é: você quer ser vitorioso contra o pecado que está muitas vezes te prendendo a uma consciência frágil, o pecado que está te fazendo sentir derrotado espiritualmente? Você quer ser vitorioso, quem sabe até contra traumas emocionais que você carrega? Você quer ser vitorioso contra tudo que está atrapalhando a sua relação com Deus? Você quer ser vitorioso contra até mentiras que você acredita sobre si mesmo? Você quer ser vitorioso contra a sua natureza pecaminosa? O segredo que Jesus está falando: persevere em oração. Leve a sério isso. A hora de chegar sábado na igreja não é 8 horas, é 7. Quanto antes você entender isso, melhor. Ah, por quê? Então quer dizer que aquela hora que a gente vai orar junto ali com o gol antes do culto, é o que a gente precisa buscar para a nossa vida, em termos da nossa relação com Deus, da nossa vida de oração? Não. Mas é o momento em que a gente junto exercita a consciência de que a oração é um exercício vital. E a gente leva essa consciência para o nosso dia a dia. E a gente precisa orar preventivamente, para a gente não ser pego, enfraquecido, e que não seja levado por uma tentação que o diabo coloque diante de nós. Ele arma armadilhas o tempo todo, não é? A segunda lição desse texto é que Deus tem mais a oferecer do que o mundo. O que aquele juiz iníquo representa? Representa o sistema judiciário secular. A gente não está aqui, óbvio, para falar mal dos juízes que cumprem um papel ordenado por Deus. Romanos 13, Paulo fala isso, não é? Uma função importantíssima. Mas a verdade é que alguns deles não têm consciência nem mesmo da missão gloriosa que Deus deu a eles. Eles estão exercendo esse árduo trabalho motivados pelo salário do fim do mês, motivados por uma carreira que muitas vezes está envaidecendo até alguns. E aí Jesus usa o exemplo desse juiz que está ali cumprindo uma função pública, com motivações nem sempre corretas, e que não está nem aí para quem é aquela pessoa. E aí ele fala assim: olha, eu não me importo com Deus, não me importo com homem nenhum, não estou nem aí para essa pessoa que eu estou julgando, mas essa mulher está me importunando, ela está me aborrecendo, eu vou fazer justiça para que ela não continue me incomodando. E aí Jesus fala assim: olha, se gente cheia de pecado é capaz de, pelas motivações erradas, oferecer socorro, será que o nosso Criador não faria algo muito maior, muito melhor? Será que Deus não faz justiça àqueles que Ele escolheu, que a Ele clamam de dia e de noite, mesmo que Ele pareça demorado? Jesus está ajustando aqui a nossa forma de entender Deus. Às vezes a gente acha que Deus não está nem aí para a gente, porque Ele está demorando em responder. Mas a verdade é que parece demorado, porque Deus não faz as coisas no nosso tempo, do nosso jeito. A oração não é um exercício pelo qual eu manipulo Deus, eu digo para Ele como as coisas têm que ser na minha vida, não. A oração é o exercício pelo qual eu alinho a minha vontade à vontade de Deus. E eu começo a entender o porquê que Ele está dizendo não. Por que algumas decisões, algumas conquistas estão sendo adiadas. E a gente precisa exercitar isso e confiar em Deus. Ele fará justiça, Ele vai responder, Ele vai vir em socorro.
Ou seja, a lição é que Deus tem muito mais a oferecer. Deus não é esse juiz iníquo que alguns imaginam que Ele seja. Não, Ele é um juiz interessado na nossa causa. Ele é interessado e diz assim: olha, eu que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Eu sei o momento certo de cada coisa, eu sei quando eu vou abrir a porta, quando eu vou fechar. E o que eu quero é que vocês entendam que clamar de dia e de noite não é um problema, não deveria ser, mas deveria ser um meio de você se aproximar de Deus. Provérbio 3:5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. É bonito a gente ler isso, não é? Mas no dia a dia a gente quer se apoiar no nosso próprio entendimento, a gente não confia em Deus. E a gente quer que Ele faça as coisas no nosso tempo, do nosso jeito. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não é assim, eu traço a minha vereda, o meu caminho, e Deus tem que vir atrás corrigindo. Não foi isso que o Léo Matos falou semana passada, não é? Eu não vou primeiro saber em oração a direção dele. Eu vou lá e enfio a cara. E Deus que mova a mão dele de onde Ele quer para onde eu quero. Ele usou até esse gestual aqui, quando na verdade, irmãos, a gente precisa aprender que não é assim, não é? Espere o mais de Deus, espere. Aquele namoro que não saiu ainda, não é? Aquela prova que você não passou ainda, aquele concurso, aquele emprego. Talvez não seja o tempo, talvez não seja a pessoa, talvez Deus esteja dizendo um grande não para você. E quando essa vontade vem da parte de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas ela não é agradável para quem não está orando dia e noite, ela é agradável só para quem está orando. Porque quem está orando está alinhando o coração, a mente e as emoções à direção de Deus, não é? Terceira lição: Deus está em busca de uma fé que se tornou rara. E aí, aqui Jesus faz uma inversão do jogo, não é? A gente arrogante às vezes chega: Senhor, o Senhor não está me respondendo. Jesus manda essa aqui, ó. Esse não é o problema. A questão não é se Deus está falando ou não. Deus está sempre falando. Deus está sempre preocupado. Essa não é a questão. A questão é, quando o Filho do Homem voltar, Ele vai encontrar fé na terra? Porque onde há fé, não há desconfiança de Deus. Não há essa queixa boba e caprichosa contra Deus, não. Quando existe uma fé em exercício, quando existe fervor espiritual, quando existe devoção sincera a Deus, quando existe busca de uma vida espiritual plena e equilibrada, existe fé, e quando existe fé, não existe essa queixa. Ele não me atende, Ele não responde, que Deus é esse que permite o sofrimento? Não, Ele sabe que pensamentos tem, não é? A gente tem uma tendência terrível a se auto-vitimizar, a se ver como coitadinho. Mas, biblicamente, não tem nenhum coitadinho dentro dessa sala, nem nesse púlpito. Somos todos miseráveis diante de Deus, e todos estamos aqui pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus. A beleza do Evangelho não é mostrar como a gente é bom no nosso interior, olhe para o seu coração. Não, a beleza do Evangelho é mostrar que apesar de a gente ser mal, Jesus morreu por nós na cruz e graciosamente atraiu a gente a Ele. Então, Jesus está convertendo a nossa forma de enxergar. Deus está em busca de uma fé rara, se tornou rara. Será que Ele vai encontrar fé na terra quando voltar? Será que eu e você estamos nos empenhando por desenvolver essa fé? A fé é um dom, ela vem sobre nós. A gente teve fé um dia porque o Espírito Santo tocou o nosso coração, a gente crê assim. Mas o que o restante da Bíblia diz, e esse texto está dizendo, é que a manutenção, o cultivo, o investimento tem a ver com algo que a gente faz todo dia, né? Aquela figura clara de Levítico 6,13, que volta e meia a gente repete, não é? O fogo arderá continuamente sobre o altar, a chama não pode se apagar. O sacerdote tinha que pegar a lenha e colocar todo dia ali, para o fogo nunca se apagar. Não era assim, domingo eles acendem o fogo. Não era.
De segunda a segunda, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o fogo do altar estava aceso, a chama não podia se apagar. E quem é que mantinha ela acesa? Os sacerdotes. E quem é o templo de Deus hoje? Eu e você. Onde é o altar de Deus hoje? É o nosso coração. E nós, como sacerdotes, temos o dever de colocar lenha lá todo dia, de cultivar, de nutrir, de alimentar essa fé, de ser fervorosos. Esse é um dever nosso, gente. Isso não vem de forma mágica e automática, não. Você está em guerra. Tem uma natureza que está guerreando contra o espírito no seu coração. E aí, a gente está lendo aí Jó, né, no capítulo 35 de Jó, tem um discurso de Eliú. E esse discurso, os amigos de Jó, a gente sabe que eles trouxeram algumas reflexões acusando Jó de coisas, muitas vezes, que não foi bem essa lição que Deus quis dar no final. Mas no meio desses discursos tem lições interessantes, reflexões interessantes. Uma delas, que casa com o que a gente está falando aqui, de Eliú, no capítulo 35, diz assim: por causa das muitas opressões, as pessoas clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz onde está Deus. Ninguém está nem aí para Deus. Cada um vai tocando sua vida ao seu prazer. Cada um vai vivendo de forma indiferente, apática, aquilo que Deus revelou na palavra dele, aquilo que é a direção clara da palavra. Cada um vai ignorando a palavra como lâmpada dos pés, luz para os caminhos, e não consegue entender por que está vivendo oprimido. Por que os braços dos poderosos estão tendo alcance sobre a vida dele? Ninguém diz onde está Deus, ninguém está nem aí para o que Deus pensa. A gente não é vítima, né? O que o Senhor está falando é isso. Será que ele vai encontrar fé na terra quando voltar? Será que ele vai pegar a gente vigiando? Será que ele vai pegar a gente buscando? Será que ele vai pegar a gente como a noiva que está ansiosa para o dia do casamento? Será que ele vai encontrar a gente como essa noiva que está se preparando, se santificando, se entregando todo dia, sendo zelosa em manter a chama da paixão por ele acesa, sendo fervoroso? Será que ele vai encontrar a gente assim? É isso que Jesus está perguntando. Porque esse é um dever de todo cristão, esse zelo pelo fervor. E aí, irmãos, nós como povo da fé somos guardiões desse relacionamento. É preciso a gente buscar fervor para perseverar até o fim. Esse fervor é chave para a gente ir até o fim na nossa caminhada com Deus. Então, algumas aplicações. Primeira, aceite o desafio de ser um intercessor em tempo integral, né? O dever de orar sempre. Esse é um dever que Jesus delegou a mim e a você. E orar sempre é orar sem cessar, nas palavras de Paulo. É orar em todo o tempo, é viver em espírito de oração. Aceite esse desafio, fala: eu vou ser alguém que ora sempre. Eu não vou ser uma pessoa que separa 5 minutos na hora do almoço e 5 minutos antes de dormir para fazer uma oração rápida. Não, isso não é espiritualidade. Essas coisas devem continuar sendo feitas e praticadas, não é? Agradeça pelo alimento, agradeça pelo dia e vá dormir. Mas a espiritualidade que Jesus encarnou e que Ele ensina para a gente é uma espiritualidade integral. É algo que a gente deve viver nesse exercício constante de uma vida de relacionamento com Deus, de uma vida de oração. Esse desafio não é da igreja local, não foi a igreja não é a igreja que está lançando esse desafio. A igreja não precisa fazer campanha para isso. Esse desafio está sendo lançado por Jesus, de a gente orar sempre. Então a lógica é: não encontre um espaço na sua agenda para Deus. Entregue a sua agenda totalmente nas mãos de Deus. Ah, mas eu trabalho 8 horas por dia, estudo mais 4 horas à noite. Então, mas esse tempo todo é um tempo que você vai passar em oração, em espírito de oração, oração silenciosa, oração ao dirigir, oração ao ajudar seu pai e sua mãe com a louça, oração em todo o tempo. E a gente precisa aprender isso, não é? Segunda aplicação: não se satisfaça com o pouco que o mundo pode oferecer
mas busque o mais de Deus. Não se satisfaça com aquilo que você, com muito esforço, vai ter o favor de alguém do mundo, do sistema. Deus está falando: eu tenho muito mais, eu sou o pai de vocês, eu sei que pensamentos tenho para vocês. Paulo falou muito sabiamente em Coríntios 15: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Há muito mais de Deus para mim, e eu só vou experimentar esse mais de Deus para mim se eu parar de viver subjugado pelo meu pecado, se eu parar de viver uma vida fria, se eu parar de ficar culpando a Deus, se eu parar de ficar culpando meu pai e minha mãe, e começar a falar: cara, eu sou responsável, está tudo dando errado, porque eu estou fazendo bobagem, eu estou frio, porque eu não estou buscando, eu estou orando pouco, eu não estou levando a sério esse projeto de jornada bíblica, eu não estou regando esse jardim, mas quero ver ele florido. Enquanto eu olho e só vejo planta seca. Mas está seca porque eu não estou todo dia ali regando. O que Deus está falando é que esse jardim florido, essa vida abençoada, essa vida que flui, cheia de alegria, cheia de vigor, é a vida de alguém que está buscando zelar por uma vida fervorosa, por um relacionamento intenso com Deus e verdadeiro. As maiores conquistas sociais que o mundo pode oferecer não valem a metade da nossa justificação em Cristo, E a gente precisa aprender isso. E a terceira lição: certifique-se de que Jesus encontrará fé em você quando Ele voltar, Esteja certo, tenha certeza de que Jesus pode voltar hoje. Ele vai encontrar meu coração em chamas para Ele, Meu coração ardendo, desejando Ele mais do que tudo. Não tem nenhum prazer nesse mundo que vai ser mais importante do que Ele. Paulo fala assim em Romanos 13:11: chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Está sacudindo a igreja de Roma e falando: acordem, agora é a hora de despertar do sono. Que tipo de fé é essa que louva mais ou menos, ora mais ou menos, que é lei do menor esforço no relacionamento com Deus? Não, Jesus está falando no relacionamento com Deus, tem que ser a lei do maior esforço, quanto mais melhor. E eu quero me comprometer a estar preparado para receber Jesus quando Ele voltar, um coração preparado de uma noiva que está se santificando para encontrar o noivo, para celebrar junto as bodas do Cordeiro. Amém? Senhor querido, obrigado pela Tua palavra que alerta a gente sobre a necessidade de a gente ter fervor na nossa relação contigo, de o nosso coração arder por isso. E o que o Senhor estava ensinando para a gente é que isso é nossa responsabilidade. Tira de nós toda apatia, livra a gente, Senhor, de prestar um culto mais ou menos, de viver uma relação morta contigo. Senhor, quando a gente se reúne para adorar, a gente quer exultar de alegria, a gente quer se devotar completamente a Ti, a gente quer se entregar totalmente. A gente, Senhor, quer investir tudo que a gente tem, tudo que a gente é, para a glória do Teu nome, Senhor. E a gente quer regar a nossa vida com a oração em todo o tempo, sem cessar. A gente quer viver esse relacionamento, a gente não quer ter Ele no ideal, a gente quer ter Ele na vida real, Senhor, para a gente viver uma vida vitoriosa contra o pecado, vitoriosa contra a frieza da nossa fé. Faz assim com a gente, para a glória e louvor do Teu nome. Continua santificando cada um de nós, Senhor. Continua derramando sobre nós temor, continua derramando sobre nós desejo por Ti. Senhor, continua fazendo a gente tratar o pecado com asco. Senhor, continua tratando da gente, Senhor, como ovelhas Tuas, que sabem que precisam do cajado do Seu pastor. Em Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.